Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Bruna, que está aqui já comigo. A gente está começando essa quarta live de uma série de lives que o Instituto Aurora está realizando ao longo desse ano, para que a gente possa conversar sobre os temas de discursos de ódio, extremismos violentos e violências nas e contra escolas. Hoje eu estou com essa voz um pouco ruim, mas eu espero conseguir conduzir esse nosso papo bem. E, bom, a nossa motivação em realizar esses encontros parte muito de uma ideia de que a gente precisa aproximar esses temas da nossa sociedade, para que a gente tenha como resultado final uma prevenção, para que a gente consiga evitar que um próximo ataque a uma escola ou às pessoas da comunidade escolar aconteça. E na live de hoje eu recebo a Bruna, que eu já cumprimentei, mas que eu gostaria de apresentar aqui, que é pesquisadora em gênero, doutora em Ciências Sociais pela PUC Minas, mestra em Ciência Política pela UFMG e membro da Associação Visibilidade Feminina, que é uma organização parceira do Instituto Aurora na realização desse nosso projeto Reconectar, aproximando pessoas para superar o extremismo violento. Então, oi, Bruna, oficialmente. Obrigada por ter aceitado participar dessa live com a gente e seja muito bem-vinda aqui no nosso espaço virtual do Instituto Aurora. Bom dia, Michele. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo e também irão nos escutar, porque essa live vai ficar salva no perfil do Instituto Aurora. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um papo super interessante, necessário, muito sério, né? E que se desdobra em diversas camadas, né? Falar de extremismo é falar de todo o cotidiano, né, da nossa sociedade. Obrigada, Bruna. E como você bem disse, né, essa live vai ficar gravada, então quem não estiver assistindo a gente agora vai assistir depois. A gente vai depois também divulgar as outras lives que já foram gravadas e que estão todas aí disponíveis no nosso Instagram. Bom, o tema dessa live de hoje é o ódio a mulheres na raiz do extremismo violento. E para que a gente possa falar desse ódio às mulheres, que tem nome, né, se chama misoginia, eu queria trazer um pouquinho de contexto para esse nosso papo. E aí eu quero trazer duas informações que vão orientar as nossas primeiras reflexões. A primeira informação que eu queria trazer aqui para a gente é que, recentemente, o Financial Times publicou uma análise de pesquisas sobre a geração Z, que é essa geração que representa os jovens da nossa atualidade. E essa análise apontou uma diferença de ideologias entre os gêneros, algo que não é considerado comum. Então, essa análise demonstrou que homens estão mais conservadores e mulheres mais progressistas, quando comparados entre si dentro da mesma geração. Isso é pouco observado, porque antigamente, observando outras gerações, havia sempre uma diferença de posicionamento ideológico de uma geração para a outra, mas não dentro da mesma geração, considerando os gêneros. Então, essa é uma primeira informação para a gente. Homens mais conservadores, mulheres mais progressistas dentro da geração Z. A segunda informação que eu queria trazer aqui para a gente é o seguinte, algo que a gente mencionou no nosso artigo, de mesmo nome aqui da nossa live, que está publicado no portal Latinoamérica 21 e agora publicado também no nosso e-book, Violência contra Escolas no Brasil. Nesse artigo a gente fala que o cenário onde essa geração circula é permeado por um ambiente virtual tóxico, um ambiente virtual que mais impulsiona do que freia a misoginia, que é esse ódio às mulheres que a gente está falando. Meninos e homens, muitas vezes já dessensibilizados por tudo o que consomem de conteúdo ali nesses espaços e, portanto, mais vulneráveis aos discursos de extremismo violento, conhecem comunidades virtuais que acolhem o seu ressentimento, muitas vezes esse ressentimento uma consequência de uma ideia errada de que o avanço de direito das mulheres e de outros grupos minorizados diminui o espaço desses homens e meninos na sociedade. Com essas duas informações em mente, então, eu queria trazer uma primeira provocação para a gente te ouvir, Bruna, que é, diante disso, ajuda a gente a entender um pouco mais, a partir aí das tuas pesquisas e da tua vivência, o que esses meninos e esses jovens homens, por vezes já muito ressentidos, então, né, queria até reforçar essa palavra, ressentimento, encontram na internet de modo a potencializar futuras posturas violentas.
Bom, são diversos fatores, né, que a gente pode abordar aqui, mas eu acho que o ponto principal que a gente tem que dar atenção, a gente tem dado atenção, mas eu acho que ainda não o suficiente, é falar sobre masculinidades. A gente tem falado muito, né, sobre o ser homem, o ser mulher, e a gente se volta muito nos estudos de gênero para a feminilidade. Isso é super importante. A gente precisa entender sobre essa construção de padrões das mulheres, sobre toda essa questão dos direitos das mulheres. Mas se a gente quer falar de violência, a gente precisa se voltar para as masculinidades. Porque, infelizmente, o cerne da violência, ela está no masculino. Ela está na construção do ser homem, é o ser violento, é o ser altivo, é o ser que não chora. Então, os meninos ainda hoje, eles são construídos a partir dessa digamos, forma de ser. Né? Vou te dar um exemplo. Semana retrasada, eu estava conversando com uma amiga minha, a gente está falando justamente disso, de como que os meninos hoje em dia ainda absorvem que o ser homem é o ser violento, e é o ser que não chora, é o ser insensível. Ela disse que ela estava perto de um parquinho, assim, um menino de 4 anos se machucou, caiu e começou a chorar, porque é óbvio, ele tem 4 anos, é a forma que ele externaliza a dor dele e deveria continuar sendo, né? Nós adultos também precisamos chorar, né? Faz bem para a saúde chorar. E a mãe dele falou: filho, você já é um menininho, você não pode chorar, você já tem 4 anos, sabe? Então isso você reprime. Você ouvir isso durante toda a sua vida, você reprime. E aí, quando essa masculinidade hegemônica, né, que a gente fala, que é esse padrão do ser homem, ela se alia às tecnologias, isso é disseminado de uma maneira muito mais rápida. E esses meninos se encontram. E eles se encontram nos jogos. A gente tem, né, várias notícias falando sobre o Discord, né, que é os chats dos games. Eles se encontram nos chats, nos blogs, em grupos de Telegram, de WhatsApp. Então, a tecnologia, ela veio a favor da gente. Eu sou totalmente favorável à tecnologia, senão nem estaríamos aqui, inclusive, falando sobre isso. Só que nada tem um lado só. Né? Existem várias camadas sobre as nossas ferramentas de comunicação. Então, quando os meninos, né, ressentidos, porque eles não são, às vezes, o padrão de meninos, e a gente sabe que existe uma transformação na adolescência, os meninos às vezes ficam desajeitados, as vozes mudam, às vezes você não consegue socializar como gostaria. Então, assim, todo esse conjunto de transformações que às vezes ela não vai no caminho do padrão, né? E o padrão a gente fala de meninos brancos, meninos com o poder aquisitivo maior, os meninos com os cabelos lisos ou crespos ou cacheados, sabe? Os meninos mais comunicativos. Isso tudo é muito padrão. E geralmente o menino que não está nesse padrão, ele vai para um caminho do isolamento. Então ele vai para a internet, porque ele pode ser quem ele quiser ainda. A gente não tem ainda um regulamento, uma forma de conseguir localizar esses perfis, às vezes, anônimos. Então, os meninos são eles quem eles quiserem. Então, isso começa a organizar mesmo um ressentimento e uma raiva dentro da internet, né? E por isso que eu falo, a gente tem que pensar na raiz, na masculinidade. E os meninos também sofrem. Eu fico falando, né? O patriarcado, a mulher é a grande vítima do patriarcado, mas o homem também é vítima do patriarcado. Porque ele tem que performar o que o patriarcado manda. Entretanto, os homens, por serem o centro da sociedade através do patriarcado, eles descontam, eles transformam o que eles sofrem em violência. Então, ali, a mulher ela se torna o alvo, né, pela segunda vez, do patriarcado e desses homens ressentidos. Assim. Então, e os meninos jovens, eles estão alimentando esse ciclo. A gente ainda não conseguiu sair desse ciclo vicioso de violência. Sim, Bruna, e você toca nesse ponto da gente falar mais sobre masculinidades, né, e falar de forma bastante aberta sobre isso. Acho que isso é bastante importante, né, que a gente não tenha medo de falar desse assunto e de trazer esses temas para perto dos meninos que estão ao nosso redor também, né, falar com esses meninos sobre isso. Ainda dentro desse tópico, eu queria te provocar para você comentar um pouquinho com a gente, até a partir das suas pesquisas e do que você observa aí também de forma, como pesquisadora independente também, o que circula, que mensagens você costuma ver nesses espaços e que demonstram já desde muito cedo, seja como piada, entre aspas, essas ofensivas às mulheres. O que a gente, por vezes, às vezes até pode passar despercebido aos nossos olhos, mas que a gente deve estar atento em termos de mensagens, de símbolos que você observa que tem circulado
e que são violências contra mulheres nesse espaço? Olha, de fato, né? Eu até dei uma entrevista para a Marie Claire falando um pouco disso. Muitos dos meninos que estão radicalizados, eles começam com os memes. Eles começam rindo, né? É engraçado. Quem de nós aqui também não caiu na graça de alguma coisa que é piada, mas quando você para ver, você fala, nossa, isso aqui é muito sério, assim, não dá para achar graça disso, sabe? O humor, ele tem essa ferramenta, né? Ele consegue envolver a pessoa de alguma forma, porque ele te traz alguma sensação de alegria. Olha, eu vou dizer para vocês aqui no Brasil, né? Foram programas de humor que enalteceram personas da extrema direita, né? Que trouxeram à tona personas da política e se tornaram grandes figuras hoje, né? Inclusive ex-presidentes. Vou citar o CQC, por exemplo, né? Era um programa informativo, era um programa humorístico, mas ali em alguns quadros você percebia o enaltecimento de uma forma humorística. Era engraçado algumas coisas. Então, isso em outros programas, mas o CQC ele teve um momento de 2010, ali mais ou menos até 2012, de um pico muito alto de audiência. Então, a partir do momento que você traz o humor, você vai querendo se abastecer daquela coisa engraçada. E aí começa a entrar sobre direitos das mulheres, por exemplo, né? Sobre como que agora a mulher ela vive, a profissão dela é mãe, porque ela vive da pensão. E aí, quando você vai ver, o cara dá a pensão de R$ 300, né? Não consegue sustentar uma criança nem durante uma semana, infelizmente. Então, assim, você começa a utilizar isso muito forte. Nas minhas pesquisas, a minha pesquisa da tese, teve um blog que eu pesquisei, ele utilizava muito do humor e também uma coisa que pega muito nos homens, a questão financeira. Então, ele mesclava muito dicas de investimento, de financiamento, de como ficar rico, com humor. E aí, no meio, ele colocava, né, como que mulher era interesseira, como que o homem tinha que ser rico para ele usar da mulher como quisesse, porque todas elas queriam só o dinheiro dela, então ele precisava ser rico para escolher qual mulher ele poderia se relacionar. Assim. Então, é sempre uma estratégia. É humor, é alguma coisa que te envolva emocionalmente junto com o humor, e ali já te coloca numa coisa que você fala, não, preciso continuar vendo isso porque eles têm razão. A mulher, ela não olha para mim e é culpa dela, porque eu sou um bom homem, eu sou um homem para se relacionar. Então, ela que é interesseira, porque eu não sou aquele tipo de homem que ela olharia para mim. E um exemplo que eu também levo na minha tese o algoz de Eloá. Não sei se todo mundo vai se lembrar. A Eloá foi uma menina de 15 anos que foi morta pelo seu ex-namorado. Ele invadiu a casa dela enquanto ela fazia trabalho escolar com seus amigos. E ele a matou porque ele não aceitava o fim do relacionamento. E até hoje, 2024, o algoz dela é visto como um herói, porque ele matou a menina que não quis mais, que o rejeitou. E a mulher ela não pode ter esse direito de rejeitar o homem que a quer. Ela tem que se submeter à vontade daquele homem. Então, até hoje, embora ele não seja reconhecido como masculinista, né, que são esses grupos organizados com uma base misógina, ele não é reconhecido com isso, eu não identifiquei nada disso, mas ele se tornou um mártir, um algoz da Eloá, o cara que conseguiu controlar aquele corpo. Se não está comigo, não vai estar com ninguém. Então, como que. E é piada disso também, tipo, eles falam dele como algo engraçado, né? Como algo importante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses memes, com essas piadas muito machistas. Por exemplo, a piada LGBTfóbica também é muito comum, né? Como eles pegam. Eu lembro de um grupo de Telegram, eu vi fotos de homens trans grávidos e aquilo era uma aberração, sabe? Como que a gente pode manter isso vivo? E é isso, assim, sabe? É sempre o humor misturado com algo muito, muito violento, assim, sabe? Sim, e é bastante preocupante, né? E tem que nos preocupar, tem que soar como alerta mesmo quando a gente se depara com essas informações, né? E a gente sabe muitas vezes o quanto as nossas bolhas, dependendo de onde a gente circula, a gente não vê isso. E aí a gente pode achar que tá tudo bem, não, realmente esses casos acontecem, mas são isolados, ou não, isso só acontece numa deep web, tipo, não vai circular normalmente, e não é bem assim, né? Hoje em dia a gente já percebe o quanto numa circulação normal ali de YouTube, de aqui mesmo do Instagram, do TikTok, a gente
os jovens podem acessar conteúdos como esses que você está mencionando de forma muito fácil, né? E aí eu queria até adicionar a essa sua resposta, a isso que a gente está conversando aqui, um dado que foi trazido por uma pesquisa realizada pelo Think Twice Brasil, que é uma organização também parceira aqui do Instituto, que tem estudado sobre esse tema também, e que constatou que uma conta nova criada no TikTok e que passa a ser alimentada através de curtidas, de visualizações de vídeos com cunho discriminatório, e a maioria deles baseados no humor, como você estava mencionando agora, em 12 dias, essa conta passa já a entregar automaticamente um conteúdo para o seu usuário de cunho violento, extremo, de extrema crueldade, inclusive. Então, mesmo que ele não curta mais nada, automaticamente, né, a plataforma já está entregando ali para ele, já está mostrando aqueles conteúdos para que aquele jovem passe a consumir. E quando eu me dei, quando eu li essa informação, né, me dei conta disso, eu fiquei assim até bastante assustada, porque 12 dias é muito pouco tempo, né? Para você de uma conta passar a neutra, porque ela foi recém-criada, para uma conta que está totalmente ali programada para te entregar aquele tipo de conteúdo que vai moldar a sua mente e a forma como você vai se relacionar com as pessoas. E a gente sabe que o nosso consumo diário de redes sociais é enorme, né? Ainda mais entre nós brasileiros. Então, realmente molda a forma como a gente pensa, a forma como a gente lê o mundo e se relaciona, como eu falei. E acho que isso revela ainda mais a urgência da gente discutir e não parar de discutir a regulamentação das redes sociais, né? Que é um assunto que vive também aí em disputa ideológica, bastante polêmica, mas que eu vejo que é como algo muito necessário. A gente abordou esse assunto também na live, na nossa primeira live e na terceira live, e eu comento isso para aqueles que tiverem interesse em buscarem essas lives passadas, porque traz aí um ponto também de conexão, que esse assunto sobre extremismos violentos, discursos de ódio, misoginia, que é o que a gente está falando aqui, e que tem como consequência, muitas vezes, né, pode levar para os ataques às escolas, que é esse nosso tema de atenção, isso não está desconectado de pautas que estão em alta, de pautas polêmicas e que a gente sabe que influencia a vida de todo mundo, como a discussão das redes sociais. Né? O nosso papel aqui é sempre tentar aproximar aquilo que é um tema que parece estar mais próximo da gente, desse, que é o ataque às escolas e contra as escolas, e nas escolas, que parece que é algo que, poxa, isso está tão longe, nem está mais acontecendo. Não, está acontecendo. A gente pode estar vendo menos divulgação, mas está acontecendo. Pode não ser algo que permeia a vida de todas as famílias, e aí por várias questões que podem ser territoriais, podem ser de classe social, mas isso está acontecendo. Então, é nosso papel aqui também tentar fazer esses elos. E aí, seguindo ainda nessa questão da presença da misoginia nas redes sociais, eu queria te perguntar, para a gente poder discutir um pouco mais, sobre por que esse ódio às mulheres é tão lucrativo na perspectiva das dinâmicas do mundo virtual. Uma vez que a gente sabe que o lucro nas redes sociais ele se dá ali a partir dessa monetização do engajamento, né? Quanto mais curtida, mais visualização, mais compartilhamento. Por que isso engaja tanto? Por que isso gera tanto lucro no mundo virtual? Você tocou em pontos assim, fundamentais. Falando primeiro da bolha, antes de eu começar as minhas pesquisas no meu doutorado, a minha bolha não me apresentava que a gente vivia em uma sociedade, obviamente, sempre muito misógina e patriarcal, mas não da forma como eles sempre se organizaram, assim, sabe? Quando eu entrei nos grupos de Telegram, eu falei, meu Deus, assim, eles estão aqui, eles acham, eles zombam das mulheres, eles se organizam para fazer algum tipo de campanha de ódio às mulheres, eles organizam seus grupos nos territórios para despolitizar toda essa questão da busca pelos direitos das mulheres, sabe? Tipo, isso é real. Quando a gente achava engraçado algum político, quando ele fazia alguma brincadeirinha, e falava, não, ninguém vai levar a sério esse cara, tipo, não tem a menor condição, eu não vou nem me preocupar com isso. Eles já estavam se organizando desde 2010 e falando que tal político ia ser o presidente, assim, sabe? Então, já existia essa organização por trás e a gente não vai ter acesso, porque é um ambiente tão misógino, é um ambiente tão violento que não é para a gente, né? Não seria de qualquer forma, porque não compactuamos com a violência.
mas ele é muito menos porque a mulher não é bem-vinda. Então é algo muito assustador como que essa bolha. Mas a gente tem que furar essa bolha, a gente tem que ter conhecimento do que acontece. Porque tendo conhecimento do que acontece, é, as pessoas que cuidam de crianças, elas ficam mais atentas à internet, o que as crianças estão vendo. Porque hoje é impressionante, uma criança de 3 anos já sabe rolar a tela. Assim, eu falo pela minha sobrinha. Minha sobrinha tem 2 anos de idade, ela sabe rolar a tela. Então, assim, a criança vai crescer vendo alguma coisa. Ela vai crescer, por mais que ela não leia, ela vai entender os desenhos, ela vai entender as imagens. Então, se a gente não tiver acesso do que acontece por trás de um perfil anônimo, a gente não vai conseguir perceber o que é grave, o que pode e o que não pode para as nossas crianças. Assim. Então, é um ponto muito, muito importante. Assim. Enquanto você falava, acho que a gente até conversou um pouco sobre isso, né? Por que é lucrativo você disseminar discurso de ódio e não é lucrativo você disseminar canais de educação? De educação, e educação eu falo educação mesmo, de direitos humanos, educação de sociedade, educação antirracista, uma educação de combate às desigualdades. Porque, assim, uma coisa é, não, isso aqui é mais lucrativo porque as pessoas estão procurando. Então, o algoritmo percebe que as pessoas gostam disso porque elas procuram. Não, as plataformas estão entregando. Então, por que isso acontece? Porque se elas entregassem canais de educação, a procura também aconteceria, porque as pessoas estão recebendo aquilo. Então, eu acho que a regulação da internet ela também passa por isso. Essas plataformas têm que ser questionadas. Por que vocês, em 12 dias, entregam vídeos, conteúdos extremamente violentos e não entregam conteúdos educativos em direitos humanos, sabe? Em acesso a direitos. Porque enquanto a gente não questionar essas plataformas, enquanto não houver uma regulação de fato da internet para localizar os responsáveis por essa radicalização na internet, ela vai continuar acontecendo. E o porquê que o algoritmo entrega a questão violenta? Assim? Ao meu ver, é algo muito histórico. A gente vive numa sociedade patriarcal. O Brasil ele foi descoberto, com muitas aspas, baseado no estupro, baseado no colonialismo. Então, isso reflete até hoje na nossa sociedade. Então, o Brasil ele vai ter características muito mais fortes da misoginia, por exemplo, do colonialismo, por exemplo, do que alguns outros países, talvez. Primeiro, pela dimensão que o Brasil é. E segundo, por conta da nossa criação mesmo. Então, às vezes, vai ser lucrativo mesmo você querer controlar os corpos das mulheres, sabe? As mulheres negras, sabe? A diversidade que o Brasil tem. Então, tem uma frase que a Joan Scott fala, que é uma historiadora muito interessante, que ela fala: gênero é uma categoria primeira de poder. O que ela quer dizer com isso? Quando você controla, quando você tem poder sobre gênero, e quando a gente fala em gênero, a gente fala de masculinidades, feminilidades, sobre comportamentos, se você controla isso, você controla a sociedade como um todo. Né? Tem uma série que eu ainda não assisti, porque eu acho ela muito forte, que é Handmaid's Tale. Quando você controla os corpos das mulheres, você controla, inclusive, o capitalismo. São as mulheres, são as pessoas com útero que vão parir a mão de obra. Então, como que você vai deixar que a mulher não queira mais ter filho? Como que você não vai permitir, não vai forçar aquela mulher a ter um determinado filho, uma criança ter filho? É uma mão de obra do capitalismo. Não, aquela menina tem que ter aquele filho. Porque errado é pela vida de quem? Sabe? Então, quando o capitalismo também ele é esse grande guarda-chuva, ele também vai ser inserido no porquê que conteúdos misóginos e violentos são mais lucrativos do que você compartilhar educação em direitos humanos. Porque a alienação, e às vezes até como eu posso dizer, impedir que determinados conhecimentos cheguem até a pessoa, isso também é lucrativo, porque não existe o questionamento. A gente não vai questionar por que uma menina fica grávida e ela não tem acesso ao direito de não ser mãe naquele momento, sabe? Então é tudo muito. A mulher, é lucrativo quando ela se submete a relacionamentos extremamente tóxicos e abusivos, porque é isso que ela precisa, é o lugar que ela precisa estar. Ela precisa ser submissa. Ela precisa fazer o que o patriarcado manda que ela faça. Então, são suposições e são reflexões, mas a gente tem que ir direto na plataforma. Olha, TikTok, olha, YouTube, a gente está vendo aqui que você está entregando gratuitamente
sem demanda determinados conteúdos. E aí, por que você está fazendo isso? Sabe? E como sanção, o YouTube vai ter que fazer uma campanha de conscientização e entrega de produtos em direitos humanos. Não sei, sabe? A gente tem estrutura judiciária para conseguir enfrentar esse combate ao extremismo. Mas o que falta? Eu acho que a gente tem que pegar o que falta para a gente conseguir começar a enfrentar essas plataformas que ganham, que lucram, né? Que existe uma mercantilização da misoginia absurda. Enquanto isso, meninas e mulheres são mortas, violentadas, cerceadas, invisibilizadas, silenciadas. Enquanto isso, os homens, filhos do patriarcado, filhos mimados do patriarcado, se veem no direito de ocupar os nossos corpos, em decidir qual é o nosso futuro, em definir o que nos acessa. Então, é um assunto muito complexo, muito profundo, e que a gente precisa do poder público para conseguir enfrentar isso. Sim, Bruna, aí você trouxe um ponto que eu achei muito interessante quando fala de regulamentação das mídias, isso passar pelo diálogo e pela pressão às big techs, né? Eu acho que é inevitável isso, assim, e pensar em como essas grandes empresas, elas podem desenvolver estratégias de segurança, né, de cibersegurança, nesse caso, para criar caminhos alternativos para que esses jovens que estão indo por um caminho de consumo de conteúdos violentos possam desviar a sua rota e percorrer um caminho de perspectiva, né, de respeito às diferenças, de respeito, no caso que a gente está falando de mulheres, mas de outros grupos minorizados também. E recentemente eu lembro que eu cheguei a ver algo de casos, né, bem-sucedidos ou de bons exemplos, boas práticas, envolvendo contenção de avanço de discursos terroristas. Né? E aí a gente, claro, abriria aqui toda uma outra live para discutir também nomenclaturas, né? E essa nomenclatura a gente acaba não utilizando no contexto brasileiro, principalmente para falar aqui do tema de extremismo violento, ainda que a gente tenha muitas similaridades até mesmo, né? Quando a gente fala desses assuntos, porque a gente tem a presença do medo, a gente tem uma presença de ideologia muito marcada, essa ideia da segregação dos meus valores contra os valores dos outros, mas, enfim, outro assunto. Porém, eu vi que havia algumas estratégias já aqui, né, que acontecem, que são bem-sucedidas na internet, exatamente disso, de que a determinado ponto, quando uma pessoa buscou já pela terceira vez, digamos, um conteúdo relacionado àquele tema, que é um tema lido como um tema de radicalização, os próximos vídeos que ela for assistir, ou que forem serem recomendados, ou posts, já vão vir com um tom de repense, né? Algo como repense o que você está fazendo, ou um conteúdo que seja exatamente o oposto daquilo. E eu não vejo isso ainda acontecendo assim como estratégia, eu não vejo a gente discutindo isso como estratégia para esse nosso caso brasileiro, para isso que a gente está vivendo aqui. Então, eu gostei muito e quis reforçar esse ponto que você trouxe, e que a gente possa, nós aí, enquanto sociedade civil, ao se deparar com essas declarações, muitas vezes, de que a regulamentação da mídia é tirar a liberdade de expressão, ou é impedir com que as pessoas circulem livremente nesse espaço, primeiro, lembrar que a internet não é terra de ninguém. E segundo, lembrar que a gente precisa sim assim como existem regras muito claras sobre toda essa questão da monetização e do lucro, que faz, né, esses ambientes serem lucrativos, ou para alguns grupos e algumas pessoas serem lucrativos, que a gente tenha regras muito claras também, pensando na dignidade das pessoas e pensando na consequência daquele conteúdo sendo divulgado, né? Não só no meio online, mas também no mundo offline. Lembrando que existe um outro mundo que vai ser afetado, né? O nosso mundo offline. Por vezes a gente pensa que aquilo que acontece no meio online vai ficar ali e as consequências são apenas mais brandas, mas não. E aí eu queria já ir caminhando com a nossa conversa para esse tópico, para que a gente pudesse pensar um pouco sobre esse trânsito que existe, né, entre o online e o offline, e o quanto a nossa vida offline também é afetada por todos esses discursos que acontecem no meio online, e o quanto esses grupos se organizam nesse mundo online, nesse meio virtual, mas transpõem para o offline as suas ideias, as suas atitudes, os seus comportamentos.
podendo levar, podendo chegar a casos extremos de violência, né, de mortes, ataques e até mesmo suicídio. Então, eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho sobre isso, pela perspectiva do seguinte: quando a gente escreve ali no nosso artigo sobre esse tema, a gente, né, traz o quanto o ressentimento, mais uma vez, divulgado, né, no mundo online, ele alavanca os meninos para entrarem nessa violência extrema e levar isso para o mundo offline. E aí, no mundo offline, a gente pode ver isso sendo repercutido muitas vezes em exemplos que nos afetaram aí recentemente, como, por exemplo, pronunciamentos transfóbicos na Câmara de Deputados, ou, né, especialmente aí falando de mulheres trans, o PL 1904 desse ano, que versava sobre a questão do aborto, que ficou aí conhecido também, né, como o PL anti-aborto, o PL da gestação infantil, em que o criminoso estuprador teria uma pena até menor do que a própria pessoa vítima de uma situação como essa, diante da redação, da nova redação ali da lei. E por vezes a gente pode achar que essas coisas estão desconectadas ou que elas vêm assim meio que do nada. E aqui eu queria que a gente conseguisse traçar para quem nos ouve um pouco dessa relação, do quanto circular nesse espaço online, em um espaço muito motivado por esses discursos, angaria um público e uma base, inclusive, né, eleitoral, que vai validar esses discursos no mundo offline e que vão ditar regras e leis e criar uma cultura que vai interferir a vida de todos nós de modo muito prático. Então, acho que a minha pergunta para você é como que a gente pode correlacionar a misoginia no mundo online e no offline e quais as consequências dessas correlações? Bom, acho que hoje em dia não dá para separar, né? A gente vive online a todo momento, independente assim, se a gente não está com o celular na mão, a gente vai estar online de alguma forma, né? A gente joga, eu fiz esse teste, eu joguei meu nome no Google, apareceu tudo. Tudo que você imaginar da minha vida apareceu, então assim, não existe mais dados sensíveis que não apareçam na internet. Então a gente está todo esse tempo online. E o offline, né, quando reverbera, né, ele é o resultado hoje em dia das reações, do que acontece na vida online. Então, quando a internet não fazia parte do nosso cotidiano, tudo isso acontecia já. Nada disso é novidade, né? A gente tem assim pesquisas incríveis que falam sobre a construção mesmo das violências, da misoginia, de organizações misóginas, né? De toda essas questões, né, de radicalização. Só que a internet ela vem para potencializar, a internet ela vem para disseminar, e a gente vive numa era da pós-verdade, né? A notícia ela chega no nosso WhatsApp ainda sem saber a veracidade das coisas. A gente confia em quem enviou aquela notícia, que geralmente são pessoas da nossa confiança. A gente não verifica se a notícia é real ou não. Hoje a gente tem uma coisa absurda, né, que é o deepfake, né? Vídeos são manipulados. Você coloca pessoas para falarem aquilo que elas não falaram. Eu não sei se você chegou a ver, eu acho que você até viu no meu Instagram, uma inteligência artificial colocando cocaína numa foto da Lélia Gonzalez. Uma garota estava utilizando uma ferramenta de inteligência artificial para fazer um card, e aí ela, do nada, a inteligência artificial, ela estava com a foto da Lélia Gonzalez, do nada, a inteligência artificial sugeriu cocaína na mesa da Lélia Gonzalez. Então, assim, a facilidade que está de você produzir notícia falsa, e a facilidade que você tem de que as pessoas acreditem naquilo, porque milhares, milhões de pessoas poderiam acreditar naquilo, e como que isso reverbera na vida física, no mundo físico, assim. Lélia Gonzalez, sabe, é uma grande referência nos estudos feministas, nos estudos do movimento negro, ela se tornaria uma mulher totalmente desqualificada, assim. A gente não vai entrar aqui na questão de drogas ilícitas, enfim. Mas como que isso atrapalha a imagem dela, e como que isso, a extrema-direita, a radicalização, utilizaria disso para falar, olha, a mulher feminista do movimento negro, ela é uma drogada. Ela não tem condições de ser o que todo mundo fala que ela é. Então, assim, como que isso reverbera muito? A gente falando em jovens, né?
Hoje em dia, assim, por exemplo, o TikTok, eu tenho o perfil do TikTok, mas eu não consigo entrar, porque é fora da minha da forma como eu consigo lidar com a internet. O Instagram, para mim, é o máximo, assim, é uma coisa que eu consigo já dominar melhor. Mas essa coisa imediata do TikTok, né? 1 minuto e meio, aí você já rola para cima a tela, e aí vai aparecendo aquela chuva de conteúdo. Os jovens lidam muito bem com isso, tanto que quando hoje em dia não leem mais livros como outras gerações, eles não têm tanta paciência para filmes muito longos. Eu estava conversando com uma colega de trabalho, ela, Bruno, meu filho de 10 anos, a minha mãe, né, a avó dele no caso, ela adora ficar contando o caso da época dele, ele não tem paciência, passa 2 minutos, ele já fica, não, mãe, não tem paciência para ficar ouvindo as histórias da vovó, tipo assim, sabe? Porque existe essa ansiedade da juventude, né? E essa ansiedade, ela é organizada nesses espaços na internet, e é isso, né? Vem o ressentimento, vem a revolta, aquele menino às vezes não está naquele padrão que a gente já discutiu, aquele menino não consegue socializar, ele não tem muitos amigos, ele está naquela fase da adolescência, que às vezes tem um namorinho, que tem uma menininha que ele gosta, ele não consegue, e aí a culpa vira dela, porque é ela que não olha para ele. Isso vai para o mundo físico, sabe, gente? Tem 10, tem 12 anos mais ou menos que a gente sofre recorrentes ataques a escolas, sabe? A gente pode falar aqui do massacre de Realengo, que virou um grande exemplo, sabe? Até hoje, quando eu entrevistei a Lola Aronovitch, né, que é uma grande vítima de perseguição de grupos misóginos, ela me falou assim, Bruna, até hoje, a maioria dos massacres, né, de meninos que entram nas escolas, eles vão referenciados por esse grande massacre que aconteceu. E quais são essas escolas que esses meninos vão? As próprias escolas. Porque eles sabem da rotina daquela escola, eles sabem que horas é o recreio, que horas é o intervalo, ele já sabe quem que ele quer matar, porque às vezes faz parte daquela falta de socialização. Tanto que, na maioria desses atentados, a maioria que são mortas são meninas. São as meninas que são mortas nesses atentados, sabe? A maioria dos atentados foram feitos por meninos. Então, a gente tem que entender como que não dá mais para separar o mundo online do mundo offline, porque isso reverbera. E é isso, assim, eles não se importam de serem descobertos, eles não se importam de serem presos, e eles não se importam de tirar a própria vida depois do atentado. Porque o que acontece, né, nessa lógica terrorista mesmo, nessa lógica de atentados, depois que você cumpre o seu papel, você se torna Marte, então você se mata, então você pode até ser preso, mas você tá vivo, você vira um exemplo, sabe? E por isso que é importante a gente também seguir uma série de protocolos do que fazer com os atentados, é não divulgar, não falar nomes, sabe? É não dar a visibilidade que eles querem que tenha. E é claro, um dos protocolos necessários é se voltar para esse jovem, é entender a vida desse jovem, é entender o que passa na cabeça dele. Sabe? A gente tem que pensar em políticas públicas de educação, políticas públicas que atravessem a sociologia, a psicologia, a assistência social, para entender, assim, a gente precisa desradicalizar esses meninos. Porque não vai adiantar, Michele, a gente colocar esses meninos em reformatórios, em prisões, sabe? A gente tem discutido há anos o formato do sistema prisional do mundo inteiro, sabe? A gente entende que as pessoas têm que pagar pelos crimes que elas cometem. Mas como que elas vão pagar por esses crimes? Sabe? Como que é feita essa conscientização de que a pessoa fez algo errado? Se preocupa com o psicológico daquele homem, daquele menino? Ou você apenas isola ele no espaço e não vai ter diálogo? Sabe? E o menino não vai entender, ele vai sair de lá mais revoltado ainda. Ele vai se juntar a outros homens que também não têm consciência da violência que cometeu ou se acham no direito de fazer aquilo. A gente precisa de educação desses jovens, para jovens e adultos, mas a gente se preocupa tanto com os jovens porque eles serão os próximos adultos. E é isso, a gente vai fazer adultos violentos até quando, sabe? Até quando que a gente vai se voltar para os nossos meninos, sabe? E quando a gente vai se voltar para os meninos e vendo toda a sociedade como responsável daquela criança. Eu sou muito adepta àquela ideia de que a sociedade inteira é responsável pelas crianças. Eu não sou mãe ainda, mas eu sou responsável por uma criança, por uma mulher que tiver em apuros na rua, com uma criança chorando, ela agoniada, e eu perguntar se ela precisa de alguma coisa. Sabe? Porque tudo recai nas costas da mulher. O trabalho do cuidado, a economia do cuidado recai sobre as mulheres. Então, a gente pensar na educação dos meninos para todos os cuidadores da sociedade, para todas as pessoas.
Porque isso também vai fazer que aquele menino cresça de uma forma consciente, de que ele precisa sim dividir tarefas domésticas, que ele precisa sim ter responsabilidade afetiva, que ele precisa sim saber que a agressão não é uma forma, não pode ser uma ferramenta de poder. Então, isso tudo acontece no mundo físico, sabe? Toda a criação, a educação é no mundo físico. E como que essas ferramentas online precisam ser nossas parceiras, sabe? Como que a gente consegue se organizar pela educação em direitos humanos para fazer com que atentados a escolas não ocorram, para que o nazismo não cresça? Infelizmente, isso tem acontecido muito no Brasil. As células de neonazismo têm crescido. Como fazer com que uma educação seja antirracista, de fato? Que as nossas meninas não tenham medo de sair na rua, sabe? Existem vários pontos, né? E é isso, a gente precisa também das plataformas. E elas precisam entender que não pode ser lucrativo, né? A mercantilização da misoginia, do racismo, enfim. Uau, sim, Bruna. E claro, né, você sabe que a gente compartilha dessas mesmas ideias, e aí você vai falando e eu vou aqui concordando. E ao mesmo tempo que eu vou me alimentando disso e pensando, sim, puxa, tem mais gente junto com a gente, né, com o Instituto Aurora e com várias outras organizações, né, nós não somos poucos pensando nessa perspectiva, ao mesmo tempo que isso me alimenta, como eu disse, ao mesmo tempo eu também sou lançada para esse pensamento de como que a gente faz isso chegar mais longe, como que isso faz para chegar fora das nossas bolhas, né, como a gente faz para conseguir provocar reflexões em nível institucional, né? Que espaço a gente precisa ocupar, como que a gente pode traçar estratégias que vão chegar em mais pessoas e vão chegar em territórios diferentes, não só nos urbanos, mas também nos interiores do nosso país, onde isso também acontece, né? Onde esses jovens também estão cercados e envoltos num ambiente virtual, circulando por um ambiente virtual, que pode estar os levando para essa perspectiva de violência. E aí, quando você fala, né, da gente pensar essa estratégia de modo conjunto, né, entre Estado, família, escola, né, de modo muito interconectado, bom, isso é o que o nosso próprio Estatuto da Criança e Adolescente prevê, né? Então, ou seja, a gente tem documentos que nos orientam nessa direção, a gente tem aparato jurídico para isso, mas muitas vezes a gente se depara, né, com um governo ou representantes, nossos representantes ali, figuras públicas, que trazem um discurso completamente oposto a isso e vão encontrando de alguma forma a validação ali nos seus grupos e aquilo vai se tornando naturalizado até que de repente a gente pode estar considerando normal, né, o menina veste rosa, menino veste azul e vamos resumir, falar desse assunto, do assunto de gênero por essa perspectiva, ou que pode estar se tornando, a gente naturaliza ou considera, né, até que, assim, ok, que a gente não aborde questão de prevenção à violência, abusos sexuais, violências sexuais nas escolas, porque isso vai estar sexualizando. Olha a distorção, né, de realidade. Então, eu vejo que é muito nós, enquanto pessoas que estamos também cientes daquilo que estamos vivendo, estamos tendo esse pensamento crítico acerca do contexto atual, que a gente precisa ficar muito atento ao que a gente fala, mas também a não minimizar ou a não negligenciar outros discursos, especialmente aqueles de figuras públicas que estão propagando aí um discurso que daqui a pouco pode ser naturalizado e a gente vai estar banalizando algo que é extremamente cruel, banalizando algo que vai trazer prejuízos, né? Como essa questão, por exemplo, de falar de gênero na escola. Falar de gênero hoje na escola é impossível. O professor vai ser atacado quando ele tenta trazer esse assunto para a sala de aula. Muitas famílias realmente se posicionam de maneira contrária, até por não entender ou por fazer uma associação errada, mas que foi construído, como você disse. Enquanto a gente estava lá em 2010, vivendo, achando que estava tudo bem, que estávamos num Brasil excelente, esses grupos já estavam se organizando nas suas próprias bolhas e redes, já com um plano de poder que era esse da exclusão, um plano de poder que colocaria no poder alguém impensado, mas que revelaria todos esses valores, né, que reuniria de alguma forma essa imagem do que esse espectro ultraconservador
e com, né, vieses fascistas tem para o nosso país. E é o que a gente. É impossível não falar disso, né? Mas é o que a gente tem que tentar sempre combater, e especialmente em anos eleitorais. Agora a gente está em ano de eleição municipal. Daqui a pouco já vem eleição presidencial de novo, né? Daqui 2 anos. Mas essas eleições municipais, elas também devem refletir a nossa preocupação em relação a esses temas. E na hora da gente votar com bastante consciência sobre que a pessoa não seja o candidato, a candidata em quem a gente for apostar ali o nosso voto, não seja apenas ok, ela é uma boa pessoa. Não, o que ela tem de prática, o que ela fala, qual é o discurso dela em relação às emergências do nosso momento, né? De que forma ela se posiciona. Ela pensa a sociedade de uma maneira integrada, ela pensa o cuidado e os direitos das crianças e dos adolescentes a partir de uma perspectiva integral que considera essa aldeia, né, que considera as políticas públicas, a família, a escola, os outros espaços comunitários por onde essa criança vai circular. Enfim, acho que são pontos que a gente, como eu disse, nós que estamos, de alguma forma, refletindo sobre isso, a gente precisa estar mais atento também e não negligenciar determinadas posturas ou discursos que, a um primeiro momento, podem parecer, vai passar, ou é isolado. Não, né? Às vezes pode ser isolado para a gente, mas para o grupo em que eles estão falando está soando ali como um reforço, na verdade, das suas ideias. E aí, Bruna, para a gente caminhar para o encerramento da nossa live, você já comentou um pouco aqui sobre essa necessidade da gente ter um olhar de cuidado para os nossos meninos, né? Você começou a sua fala falando sobre a gente discutir masculinidades, sobre a gente validar o choro dos meninos, por exemplo, né? Porque isso valida as suas emoções, as suas expressões. E aí eu queria que a gente fechasse, então, comentando sobre que outras estratégias a gente pode pensar quando a gente pensa em cuidado desses meninos. Para onde a gente pode estar olhando para que esses meninos não se sintam ressentidos, rejeitados numa sociedade em que muitas vezes, né, meninos que lá no futuro vão ser aqueles tidos como agressores, foram em algum momento também agredidos, foram também vítimas de algo. Então, como que a gente pode, de alguma forma, mudar essas histórias, ou contribuir, né, para essas mudanças através do cuidado? O que você propõe nesse sentido? Bom, só retomar um pouquinho o que você falou no início da sua fala. No Brasil, a gente tem 5.570 municípios. Quase 1.000 municípios não possuem mulheres nas câmaras municipais. E aí, mulheres diversas, aqui a gente não está falando nem de ideologia, nem de lado político. E como que isso reflete diretamente nas nossas políticas? Existem pesquisas que comprovam que quando uma mulher ela é parlamentar, temas que nunca se discutiu começam a ser debatidos nos espaços políticos. Então, é importante a gente estar no ano eleitoral, nas eleições municipais, para a gente pensar nessa diversidade, nessa importância, né, da gente combater a subrepresentação das mulheres. Nós somos 52% da sociedade. Por que nós somos, por exemplo, 18% na Câmara Federal? Sabe, não é por falta de interesse da política. É justamente, porque eu vou retomar um pouco mais à frente, mas justamente como que a economia do cuidado recai sobre nós. Nós, muitas vezes, não teremos tempo de pensar a política institucional, que estaremos exaustas, estaremos ocupadas, estaremos sendo, de alguma forma, deslegitimadas para estar nesse espaço, né? Infelizmente, a gente tem um exemplo da Áurea Carolina, que foi uma baita de uma deputada federal, foi uma baita de uma vereadora em Belo Horizonte, só que ela desistiu da política completamente, ela saiu completamente da política, porque foi algo muito violento para ela, sabe? Eu conversei com outros deputados, ela, Bruna, a Áurea realmente, ela era muito atacada no plenário. Existia uma coisa orquestrada para desestabilizá-la, sabe? Então, é isso, assim, a violência política de gênero, ela agora, existe uma lei de combate à violência política de gênero, mas a gente precisa colocar em prática, e a gente precisa incentivar as nossas meninas, as nossas mulheres, a estarem nos espaços de poder. E não somente a política institucional, enquanto vereadoras, deputadas, prefeitas. É óbvio que a gente quer essas mulheres lá, mas que elas consigam percorrer um caminho na política, para conseguir, né, definir onde eu quero estar, sabe? Que o lugar da mulher, pergunte a ela onde ela quer estar, sabe? Não diga por nós onde nós queremos estar. Então, é importante reforçar essa questão da política, que é essa questão das eleições, da subrepresentação das mulheres, que diz muito sobre o que a gente tem falado aqui, do combate à misoginia, sobre a educação.
porque isso recai, né, sobre as mulheres. E falando nesse ponto, né, o que a gente pode pensar em virar o nosso foco, né, para as masculinidades, para os nossos meninos? Eu sou aquela pessoa muito de Paulo Freire, assim, sabe? Eu sou muito para a educação. Mas a gente tem que pensar em como fazer com que essa educação chegue nos nossos meninos sem que não recaia nas costas das mulheres. Que essa economia do cuidado, que esse trabalho do cuidado, ele seja visto como uma responsabilidade estatal, sabe? A gente tem visto grandes discussões no governo federal sobre a economia do cuidado, pensando em lavanderias públicas, pensando em expansão dos horários das creches, né? Pensando na valorização da educação, que isso ainda é muito importante. A gente fala em educação, a gente pensa logo na universidade. A gente esquece da professora da creche, a gente esquece da professora da escolinha, que são a maioria mulheres, né? Então, é interessante a gente pensar, né, que quando qualquer profissão, quando ela é feita pela mulher, ela é desvalorizada. A gente vê muitos homens, professores universitários, mas a gente não vê muitos homens na educação básica, sabe? Por quê? E aí é desvalorizado, porque ela vira a tia, né? É a tia da escola, ela não é a professora. Existe uma redução, né, sobre isso. Então, como que a gente pensa nas políticas do cuidado para distribuição dessas tarefas e conscientizar os homens adultos, sabe? Eu sou contra aquela ideia de que, não, mas ele é mais velho, ele não vai aprender. Ele vai aprender sim, ele tem que aprender. Ele não está mais no século XX, no meados do século XX, onde não tinha nem lei do divórcio para a mulher, sabe? Ele não está mais na época que a gente não tinha acesso a método contraceptivo, a gente não está mais na época que os homens não poderiam dividir as tarefas, porque isso não é coisa do papel deles. Então, os homens podem sim aprender. Então, a gente também tem que começar a responsabilizar os homens adultos, porque, infelizmente, muitas das violências que os meninos sofrem vêm dos homens. Por quê? Muitos desses homens sofreram violência com seus pais. Então, existe uma hereditariedade da violência masculina e dentro da própria família. Então, quando a gente... Vou te dar um exemplo também. Eu também atuo muito com relação à violência doméstica. A depender da sanção que o homem sofre quando ele é enquadrado na Lei Maria da Penha, ele vai direcionado para grupos reflexivos. Então, por exemplo, em Minas Gerais tem o projeto Dialogar da Polícia Civil, que vai entender na psicologia por que esse cara é violento. E ali os homens aprendem a chorar, sabe? Os homens aprendem de que a amizade masculina ela é totalmente legítima, totalmente possível, sabe? A reincidência para a violência doméstica ela é menos de 10% quando esses homens passam por esses grupos reflexivos. Então, assim, para a gente conseguir fazer com que os meninos não sejam adultos violentos, a gente tem que fazer com que os adultos violentos deixem de ser violentos. Eles têm que resgatar dentro de si o porquê da violência. E a gente tem que resgatar qual é o papel do homem na família, qual é o papel do homem na sociedade. Isso tudo em volta de políticas públicas. Assim, é uma responsabilidade do Estado, junto com parceiros privados, junto com todo mundo que possa colaborar para a gente conseguir, de fato, emancipar essas pessoas, para a gente conseguir, de fato, fazer uma educação acessível, uma educação emancipatória, porque a gente não vai se emancipar sozinho, a gente se emancipa no coletivo. Não existe outra forma, a gente não nasce sozinho, a gente não vive sozinho, a gente não conquista nada sozinho. Então, é um processo de conscientização dos homens adultos para que as crianças, os meninos, não sejam esses adultos. Assim. E eu conto muito com a política pública. A política pública ela é hoje uma ferramenta fundamental de disseminação de direitos humanos, de disseminação de ferramentas de emancipação, assim, sabe? E se a gente consegue tirar essa carga das mulheres e conseguir redistribuir responsabilidades, eu acho que a gente consegue fazer um caminho muito, muito interessante, sabe? De meninos e jovens e homens muito mais conscientes dos seus privilégios, conscientes do seu papel na sociedade, porque quando o homem deixa de ser violento, não é somente uma mulher que deixa de ser vítima, ele mesmo deixa de ser vítima. Uau, Bruna, obrigada. Que reflexão final fantástica. E com isso eu te agradeço. Eu agradeço pela tua participação aqui. Eu agradeço por você ter trazido contribuições tão necessárias para esse debate que é sensível, mas a gente tem se mobilizado aí para fazer ele acontecer e que de pouco em pouco mais pessoas possam ir se abrindo para discutir sobre esse assunto dos discursos de ódio, extremismo violento e as relações disso
com as violências nas e contra as escolas. Então, fica aqui meu profundo agradecimento a você e pela parceria também. Muito obrigada. Michele, muito obrigada pelo convite, agradeço todo o Instituto Aurora, eu sigo à disposição, eu acho que a gente pode fazer outros trabalhos e projetos muito incríveis que a gente tem que replicar, de fato, as ideias que o Instituto Aurora implementa e tem ideais, né? A gente tem que, de fato, organizar as pessoas que querem, de fato, emancipar a sociedade, né? Então, parabéns pelas iniciativas, parabéns por toda a organização de vocês e contem comigo por que for necessário. Obrigada, Bruna. Você usou aí uma palavra, né, para a gente se organizar, e eu acho que é isso, né? Que a gente possa se organizar para juntos a gente pensar soluções e estratégias que são efetivas, tanto naquilo que nos cabe enquanto sociedade civil, mas, como você bem disse, isso de forma articulada para que a gente mobilize o Estado também a tomar a sua posição, porque isso vai refletir numa mudança cultural, que é o que no fim das contas, a gente precisa que aconteça, né? Dentro, de uma forma resumida, a partir daquilo que você falou, acho que essa palavra, mudança cultural, é algo que rege muito o nosso trabalho, né? Nos motiva muito a trabalhar, e você trouxe muito bem aqui na tua fala. Para as pessoas que nos ouviram até aqui, ou que vão nos ouvir na futura gravação, eu deixo o meu agradecimento também e um convite para conhecer o nosso material, o nosso e-book, em que a gente tem esse artigo, que foi o tema aqui dessa live, mas outros artigos também, acessando o nosso site, que é institutoaurora.org/reconectar, que é o nome do nosso projeto, e eu também deixo aqui o convite para assistir a um encontro que nós fizemos de modo online e que está disponível no YouTube, em que a gente discutiu sobre os temas esses aqui da nossa live, de discursos de ódio e extremismos violentos, e o evento se chamou Educação em Direitos Humanos em Movimento, Superando Extremismos Violentos, e ele está disponível no YouTube do Instituto Aurora, que é youtube.com/Instituto Aurora. E eu espero que vocês que nos ouviram, então, estejam saindo aqui desse nosso encontro, refletindo um pouco mais sobre esse tema, traçando as conexões que a gente tentou aqui apresentar para vocês com um pouco mais, então, de clareza, e com a certeza de que a gente precisa se organizar, a gente precisa estudar sobre o assunto, a gente precisa se aproximar desses temas e não ter medo de falar sobre esses assuntos, para que a gente possa superá-los, que a gente possa, então, juntos e juntas, criar novos mundos, novas realidades a partir da nossa organização. Então, eu agradeço a todo mundo e agradeço mais uma vez você, Bruna. E ficamos por aqui e a gente se vê numa próxima live. Aí a próxima live dessa série que a gente está fazendo é em agosto. Eu vejo vocês lá, então. Tchau, tchau, Bruna, e tchau, tchau, pessoal.